Olá! Vamos iniciar aqui uma gravação de modelagem de terreno a partir de curvas de nível, já com as suas alturas pré-definidas, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que entender aqui o nosso terreno para poder começar a trabalhar na modelagem, né? Então, esse arquivo aqui é um PDF, né, com a plotagem, né, vamos dizer assim, a impressão do arquivo, né, já finalizado, onde a gente tem a modelagem, não, a representação aqui, né, em planta das curvas de nível, né? Então, o que a gente precisa entender aqui? É um terreno onde tem uma rua, né, que ele tem de frente aqui uma dimensão de 67,31, lateral direita com 79,44, lateral esquerda com 85,58 e os fundos com 84,28. Nesse arquivo, a gente vê também a definição aqui das curvas de nível da parte interna do terreno, né, onde a gente pode ver que começa pela curva de nível 95, a mais baixa, e vai subindo, né, de metro em metro, ó, 95, 96, 97, até chegar na curva 102. Então, a gente tem um levantamento aí que consta, né, além da forma, né, as alturas através das curvas de nível, então um levantamento plano altimétrico de um lote. Temos também as medidas dos níveis dos cantos aqui, das extremidades, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar com esse arquivo. A primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar esse arquivo lá no software AutoCAD, tá? Então, se caso você não tem o software AutoCAD, eu vou deixar também, né, na descrição do vídeo o arquivo já com as configurações prontas, conforme a gente vai fazer agora aqui nesse momento, tá? Porque de repente você não tem o CAD, você tem só o Revit, né? E aí você já fica com o arquivo pronto aí. Então, olha só, esse terreno ele está aqui para nós, né, definido aí com as informações que a gente já observou, mas uma das primeiras coisas que a gente tem que conferir quando a gente pega um arquivo para poder levar para o Revit, né, para fazer a modelagem do terreno, principalmente, a primeira informação que a gente tem que ver é o seguinte: eu preciso que as curvas de nível elas estejam em um layer específico. O que eu quero dizer? Não necessariamente precisa ser um único layer, porque às vezes você vê um projeto que as curvas mestras estão em um layer, as curvas intermediárias em outras, isso não é o problema. Mas eu preciso que elas estejam em um layer isolado. Isso significa que os demais elementos, por exemplo aqui, o contorno, né, do lote aqui, as cotas, né, as informações escritas, né, elas estejam, né, em outro layer, um layer diferente das curvas de nível, porque eu vou precisar das curvas de nível para a modelagem. Então, essa é a primeira coisa que eu olho. Outra coisa que eu observo são as unidades. Como seriam essas unidades? Que realmente as medidas estejam, né, na unidade que eu estou imaginando. Por exemplo, as curvas de nível estão de metro em metro, então isso significa que possivelmente, né, quem fez o levantamento deve ter feito aqui as medidas, né, da base, vamos dizer assim, também em metro, né? Então 84,28 tem que ser 84 metros,28. Se eu pegar a ferramenta DI e der um Enter, que é a ferramenta Dist, e medir aqui, ó, no distance tem que estar realmente a medida como um número inteiro, né? 84 inteiros, 28, tá? Então, realmente está em metros. O que mais que eu preciso arrumar aqui? Eu preciso também da informação do seguinte, que seria colocar as minhas curvas de nível nas alturas que elas precisam estar. Para fazer essa alteração, antes de eu fazer essa alteração, eu vou salvar com outro nome aqui o nosso arquivo, para a gente ter isso separado. Então, eu vou colocar assim, terreno, curvas em Z, tá? Coloquei esse nome aqui para a gente lembrar, daqui a pouco você vai entender. O que seria em Z? Seria em elevação, né? Eu tenho aqui X e Y, Z sairia do plano, né? Em altura. Então, como que funciona isso? Eu vou vir numa ferramenta que fica aqui na aba Home, painel Propriedades, eu tenho aqui na setinha no canto, ó, a abertura aqui da minha aba de propriedades, né? O que eu quero olhar nessa aba de propriedades? Eu preciso selecionar primeiro uma curva, ó. Selecionei a curva, vai aparecer aqui para mim o parâmetro Elevation, ou seja, que altura que está essa linha. Eu vou querer que a 95, que é a primeira curva, esteja em 0 mesmo. Então, aqui está certo, tá? Vou dar um ESC. Cliquei na 96, a 96 ela está 1 metro acima. Então, eu preciso aqui que na Elevation tenha 1, né? Vou dar um Enter. E um ESC para soltar a curva aqui.
Já a 97, eu preciso que ela esteja em 2 de altura, né? E aí eu vou dar aqui um Enter e um ESC para sair da curva. A 98, ela já está acima, então ela já está a 3. Dou um Enter e um ESC. A 99, ela já está a 4. Dou um Enter e um ESC. A 100, ela já está aqui a 5. Dou um Enter e um ESC. A 101 vai estar a 6. Dou um Enter e um ESC. E a última aqui vai estar a 7. Vou dar um Enter e um ESC, né? Então, eu preciso que elas estejam nas alturas que elas precisam estar. Eu vou conferir. A 95 é a 0, a 96 é a 1. Vai conferindo aqui no Elevation, ó. Eu vou só clicando e dando ESC, ó. 2 ESC, 3 ESC, 4 tá certinho, dou um ESC, 5 tá certinho. Tô conferindo, ó. 6 tá certinho, 7 tá certinho. Bem, então temos aí todas as curvas na altura que eu quero. Vou fechar aqui as propriedades. Outra coisa que talvez você queira também, que você já pode deixar arrumado aqui no arquivo de CAD, seria talvez colocar esse terreno alinhado com essa face da frente, tá? Como é que seria colocar esse terreno, né, com a rua aqui alinhada, né, para ter um desenho mais ortogonal? Eu posso fazer uma linha qualquer aqui, ó. Vou fazer uma linha qualquer, tá? Fiz uma linha qualquer. Vou inclusive habilitar aqui a ferramenta Nearest, que é qualquer ponto, tá? Aqui na ferramenta do OSNAP, vou habilitar essa ferramenta aqui, Nearest. Eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar o projeto, ou então eu poderia digitar o comando e depois selecionar o projeto, tanto faz. E vou digitar aqui no teclado essa ferramenta aqui chamada Align. Align. Cliquei nela aqui, ó. Já está selecionado. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui do projeto e vou clicar aqui em qualquer ponto da linha. Vou pegar esse segundo pontinho aqui do projeto e vou clicar em qualquer ponto da linha, ou seja, um ponto com um ponto, segundo ponto com segundo ponto. Coloquei 2 pontos, posso dar um Enter. E agora eu não quero escalonar o desenho, então eu deixo como está aqui, No, eu só dou um Enter. Ele fez o quê? Ele alinhou, né, o desenho aqui com o que eu chamei aqui de frente, né? Porque possivelmente você vai querer que a edificação aqui fique mais alinhada com a rua, né? Então, já deixei esse movimento aí feito, né, no nosso arquivo para a gente poder levar, então, lá para o Revit. Vou dar um salvar. Fiz essas conferências todas, né? Posso fechar esse arquivo. Vou lá para o Revit. Vamos lá para o Revit. No Revit, nós vamos escolher modelo novo, modelo novo. Qual modelo eu vou pegar aqui? Eu vou pegar modelo de arquitetura. Você pode também usar uma template, né, que você tem aqui. Projeto, dou um OK, abri o meu arquivo. Aqui no Revit, o que eu tenho de configurações que eu tenho que trabalhar? A primeira configuração eu vou trabalhar as unidades. Então, eu vou digitar o N, U de uva, N de navio. E aí, vou arrumar aqui, ó, primeiro, no comprimento, vou colocar aqui metros e 2 casas decimais. Dou um OK. Segundo que eu vou arrumar é a inclinação. Vou colocar aqui percentual, 2 casas decimais, OK. E a última coisa que eu vou arrumar aqui é essa configuração aqui, que eu vou querer a segunda opção, porque ela tem a vírgula aqui antes das casas decimais. E vou dar um OK. Fiz essa configuração, já tem a primeira pronta. Agora eu vou configurar a questão dos níveis. O Revit sempre trabalha com essa ideia de níveis. Para eu conseguir configurar isso, eu tenho que vir aqui no navegador de projeto e abrir elevações aqui no maisinho. Ele abriu para mim as elevações existentes, né, que são indicadas por esses símbolos aqui, ó. Pode pegar qualquer uma, por exemplo, a leste. 2 cliques nela, ela abre a vista leste. Observa, eu já tenho 2 níveis aqui. Eu ainda não sei muito da edificação, ainda vou pensar como que eu vou implantar, né, e tudo. Mas eu já posso definir, por exemplo, o nível 0. A gente poderia até chamar o nível 0 aqui. Eu posso clicar aqui em cima, ó, clicar mais uma vez e dizer que isso aqui vai ser o nível. Eu estava pensando em colocar o nível da curva para a gente ter uma noção. Lembra que a curva 95 era justamente a 00? Vamos colocar nível 95 aqui. Quando eu cliquei fora, ele me perguntou isso aqui, ó. Deseja renomear as vistas correspondentes? Sim. Ele vai dar um outro nome aqui para a vista nível, que estava aqui anteriormente, nível 1, tá?
E aqui, o que eu vou colocar? Eu vou deixar os 4 metros, porque eu ainda não sei a implantação, e vou alterar aqui, ó. Vou colocar assim, plataforma. De repente, a gente vai querer construir uma plataforma. Não sei a altura ainda. Cliquei fora, ele me perguntou, posso renomear. Depois a gente altera essa altura aqui conforme a gente desejar, tá? Fiz essa alteração dos níveis, agora eu estou pronta para começar a modelagem. Como é que eu começo a modelagem? Eu preciso ir no navegador de projeto, numa planta específica aqui, ó. Abre o maisinho aqui, plantas de piso. Já tem aqui a nível 95, que já está aberto, plataforma, que a gente acabou de dar o nome aqui, e a terreno. Eu quero ir nessa vista terreno, então eu dou 2 cliques em cima da vista terreno. Dei 2 cliques aqui na vista terreno, ele abre para mim aqui na vista terreno. Como é que eu faço aqui? Primeira coisa, eu tenho que importar o arquivo do AutoCAD. Então, eu vou lá em Inserir, na aba Inserir, painel aqui Importar, Importar CAD. E aí eu vou escolher aqui aquele arquivo que eu dei o nome, ó, Terreno Curvas em Z. Escolhi o arquivo, vou pedir para deixar em metros, que está certo aqui. E aqui em posicionamento, eu coloco alto, centro para centro. E vai implantar no nível 95, certinho. Eu vou dar um abrir. Dei um abrir, o arquivo vai aparecer aqui no meio da minha vista aqui do Revit. Muito bem, né? Lembrando que a bolinha do scroll aqui, ó, girando ela, eu aproximo ou distancio, tá? Segurando a bolinha do scroll, eu arrasto um lado para o outro, tá? Agora, vamos lá para o seguinte passo. Trouxe o meu arquivo do CAD para o Revit, agora eu até começo a modelagem. Como é que eu faço para modelar esse terreno? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que vir aqui, ó, na aba Massa e Terreno, Massa e Terreno. Vim na aba Massa e Terreno, eu venho no painel Modelar Terreno, nessa ferramenta aqui, Superfície Topográfica. Cliquei na ferramenta, entrei aqui na ferramenta. Agora eu preciso ou terminar, cancelar, ou finalizar, tá? Ou cancelo ou finalizo. Então, agora para eu sair, eu preciso fazer uma das duas ações, tá? Entrei dentro da ferramenta, eu vou escolher aqui, criar da importação, clico nela. Quando eu clico em criar da importação, ele me dá duas opções. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher essa, ó, selecionar instância da importação. Clico nela e clico, venho aqui ó, com o meu cursor, ó, quando ficar azulzinho aqui, ó, clico nela, que é o AutoCAD que eu trouxe, né? Agora vem aquele momento importante que eu falei para você, que você precisava dos layers separados, né, das curvas de nível, porque olha, ele trouxe tudo, né? Trouxe tudo. Aí eu vou fazer assim, ó, marcar nenhum e depois vou marcar só as curvas de nível, porque eu quero só as curvas de nível. Dou um OK. E aí ele já fez a modelagem, eu só ainda não estou vendo, tá? Como é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos finalizar, concluir, né? Concluir a superfície, concluo. Concluir a superfície, para eu começar a ver aqui a minha modelagem, eu venho aqui embaixo ó, e coloco um estilo visual diferente, como por exemplo um estilo realista, tá? Ou um estilo sombreado, tá? Aí você pode escolher aqui o que você achar mais, ó. Linha oculta é o que tava, estrutura de arame você vê tudo por baixo, tá? Então, se você quer um mais realista assim, é realista, cores consistentes ou sombreado. Coloquei aqui em realista. Perfeito. Porém, se eu observar, ele não terminou de modelar até o final aqui, ó. A modelagem que ele faz, ela se dá muito, deixa eu colocar aqui numa vista sombreada que eu consigo olhar as curvas de nível, ela se dá muito seguindo, ó, o final das curvas de nível. Então, como que as curvas de nível não passavam, ele não modelou, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Nós vamos ajustar isso aqui, mas antes de eu ajustar, eu queria te mostrar algumas funções, como por exemplo, vamos ver esse terreno em 3D? Como é que eu faço para ver esse terreno em 3D? Eu venho nessa casinha aqui, ó. 2 cliques na casinha, ou um clique só, essa não precisa ser 2 não, só um. Ele veio para o 3D. Só que no 3D eu continuo não tô vendo daquele jeito meio realista. Eu preciso vir de novo aqui no estilo visual e colocar em realista. O estilo visual, ele é por vista, né? Então, se eu coloquei aqui, não vai aparecer aqui, eu tenho que alterar aqui também. Assim como não aparece aqui na vista leste, assim como não aparece aqui no nível 95. Eu preciso ir colocando, né? Agora, voltei aqui para a vista 3D, o que eu quero te mostrar aqui? Lembrar você o seguinte, que você, para conseguir ir movimentando e vendo esse terreno por vários pontos de vista,
você deve segurar o Shift e segurar a bolinha do scroll arrastando ela de um lado para o outro. Na hora que você faz isso, você começa a ver ele aí em diversas posições, ó, começa a explorar um pouquinho o seu terreno aí, tá? Outra coisa que você pode fazer também é ocultar o AutoCAD, né? Essa parte aqui do AutoCAD que aparece no 3D. Você não vai usar no 3D, né? Você vai sempre voltar aqui para a vista terreno para terminar a modelagem. Então, a gente pode fazer assim, ó. Tá vendo que ele ficou azul? Seleciona e vem aqui na lâmpada aqui em cima, ó, e coloca ocultar elementos. Pronto. Aí ele não fica aqui te atrapalhando, né? Para você ficar vendo aqui o seu terreno, né, em detalhes. Enfim, vamos concluir essa modelagem. Uma coisa que a gente pode fazer também é colocar nesse terreno um acabamento de grama, né? Normalmente o pessoal ou usa assim, tipo terreno, ou então põe um gramado, tá? Então, como é que seria isso? Eu seleciono o terreno, tá? Pode ser aqui pelo 3D, não tem problema. E aí, ao selecionar, aqui na aba Propriedades, eu vejo Material. Material, se eu clicar aqui nesse cantinho das reticências, eu consigo criar um material tipo grama. Como é que eu faço? Venho nesse ícone aqui, criar novo material, dou o nome aqui, venho aqui para identidade, dou o nome para ele de grama. Na classe, eu não tenho nada muito próximo, eu vou colocar terra, tá? Talvez o mais próximo que eu teria aí. Na aba gráficos, eu coloco utilizar aparência de renderização. E na última aba aqui, que é a aparência, eu entro nesse ícone, vai aparecer para mim aqui uma lista, onde eu tenho aqui no segundo item a biblioteca de aparência. Eu vou lá embaixo em terreno de trabalho, clico nela, e aí aqui eu vou achar algumas gramas, ó, por exemplo, tem uma grama genérica aqui, ó, vou usar essa aqui, ó, 2 cliques nela, ela pula para lá, ó. Essa caixinha não fecha, eu preciso ter que fechar ela aqui, ó, não tem um ok, né, não tem nada disso, então eu tenho que fechar. O material está aqui, eu aplico e dou um ok. Clico fora aqui, pronto, apliquei um material de grama aqui no meu terreno. Isso aqui é opcional, tá? Se você já quer colocar um gramado ou não, tá? Enfim, continuando a nossa modelagem, eu vou voltar aqui para a vista terreno, porque eu quero finalizar isso daqui, tá? Quero fazer a finalização do meu terreno. Como é que eu vou fazer isso? Para eu fazer isso, eu vou colocar aqui em estrutura de arame, tá? Para eu poder ficar enxergando, ou então pelo menos linha oculta, né? Se for o caso. Mas pode ser estrutura de arame. E aí eu vou fazer o seguinte: como é que eu vou completar aqui o meu terreno? Eu vou ter que fazer da seguinte forma: eu vou selecionar a minha modelagem, que é a minha topografia, tá? Toma cuidado para você não selecionar o AutoCAD, ó. Por exemplo, se eu cheguei aqui, agora é o CAD que está selecionado. Observa aqui nas propriedades, ó, que aqui está falando do DWG, não é ele que eu quero. Eu quero o terreno está mais para cá, ó. Aí eu peguei, ó, topografia, tá vendo? Selecionei o terreno, aí eu tenho que entrar em editar superfície. Na hora que eu cliquei em editar superfície, ele volta para aquele processo que eu estava lá de modelagem, ó, ele voltou. Se você observar, cada pontinho desse aqui, ó, por exemplo, se eu seleciono um pontinho desse, eu vou ver que ele tem uma altura, ó, 2, né? Por que ele é 2? Porque a 95 é 0, a 96 é 1, a 97 é 2. Então, a modelagem de terreno nada mais é do que a criação de diversos pontos na mesma altura, que é o conceito de curva de nível, né? Se eu pegar esses outros dois aqui, já vai estar 3, ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar mais pontos para fechar esse terreno. O nível que está aqui no canto é o nível 97,5. A curva 97 é a curva 2, né? Então, se é 97,5, então é 2,5 de altura. Então, eu vou ter que criar mais um ponto aqui com 2,5 de altura. Como é que eu faço isso? Eu venho nessa ferramenta aqui, ó, colocar ponto, clico nela. Cliquei na ferramenta, eu defino aqui em elevação, ó, essa altura, então eu vou colocar aqui 2,5. Se eu clicar diretamente aqui, ele não vai fazer, porque ele vai estar fora da superfície. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui, ó, na linha que o terreno já está construído, clico primeiro. Aí eu venho, pego a ferramenta Move, seleciono o ponto, e aí levo ele para lá, é melhor fazer o contrário. Seleciona ele primeiro, depois pega a ferramenta de mover, aí ele habilita essa ferramenta aqui, ó. Clica no ponto, arrasta para o cantinho, ó.
né? Quanto mais preciso você for aqui, melhor. Mas não tem necessidade também de ser tão preciso, tá? Clica lá no cantinho. Foi para lá, ó. Pronto, levei o pontinho de 97,5 lá pro canto. Para fechar para cá, ó, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque aqui no canto eu tenho 100,5, mas aqui, ó, é 100. Então, isso significa que daqui até aqui, o terreno sobe meio centímetro, né? Então, você poderia vir fazendo, assim, alguns pontos até chegar nesse meio aqui, né? Vamos dizer que eu fizesse assim, ó, colocar ponto, eu poderia fazer assim. Vamos ver só a altura. 97 é 2, 98 é 3, 99 é 4, 100 é 5. Então, seria de 5 até 5,5. Então, vamos colocar assim, por exemplo, ó, 5,10 e vamos colocar um pontinho aqui. 5,20, vou colocar um outro pontinho aqui. 5,30, vou colocar outro pontinho aqui. 5,40, vou colocar mais um pontinho aqui. E os 5,50, vou colocar mais um pontinho aqui. Feito isso, agora começa a arrastar, né? Vou pegar esse ponto aqui com a ferramenta Move e vou levar lá para o lado. Seleciono, ferramenta Move, levo lá para o lado. Levo lá do ladinho, ó. Seleciono, ferramenta Move, levo lá para o ladinho. Clico lá. Ferramenta Move, seleciono, né? Eu pego a ferramenta Move e levo lá para o lado. E esse daqui eu tenho que levar lá para o canto, né? Para o cantinho, né? Vamos ver aqui se eu consigo colocar no cantinho já de uma vez. Vou lá e coloco. Não ficou bem no cantinho, não. Move. Você vê que ele não tem uma extrema precisão aqui, né? Foi lá, tá. Agora, olha só. Só que ele ficou esse negócio puxando aqui. A gente vai ter que fazer dar uma omitida aqui, por exemplo. Eu vou tirar um pouquinho os pontos aqui para eu poder trazer isso mais para cá, como se eu estivesse trazendo a curva mais para a beirada aqui, porque ele não vai ficar tão preciso quanto eu desejo, tá? Mas isso também não é um problema enorme, né? A gente está fazendo uma modelagem aqui. Puxei esse pontinho, aí eu vou voltar agora e vou fazer o seguinte. Essa curva aqui, a 100 era 5, 101 é 6, então aqui a altura é 6. Eu vou voltar aqui no modificar, colocar ponto, e colocar aqui 6, e vou colocar alguns pontinhos aqui. Eu acho que ele vai dar voltar a dar uma organizada, ó. Tá bom, ok. Feito isso, agora eu preciso fazer essa lateral aqui, ó. A lateral, ela não chegou bem no final, tá vendo? Só que o nível da lateral é 97,5. A gente tem aqui, ó, 95, depois é 96, 97. Então, é como se estivesse entre a 97 e a 98, a metade da altura. E toda a lateral é 97,5, porque você vai chegar aqui, você vai ver que é 97,5 aqui também. Então, basicamente, eu tenho a altura aqui, ó, vou pegar o colocar ponto, e eu vou colocar a altura de 2,5. E vou criar alguns pontos aqui, ó, lembrando que eu tô criando em cima do terreno, né? Depois que eu faço isso aqui, ó, depois que eu puxo, né? Depois que eu puxo lá pro cantinho, né? Depois que eu vou puxando, ó, faço uns pontos aqui, pego a ferramenta Move e levo lá pro lado, né? Também você vai fazer, né? Alguns não precisa ser tão assim preciso, né? Esse aqui foi certinho. Vamos colocar ele lá na linha, né? E assim a gente vai, ó, colocando alguns pontos, né? Daqui para cá, ó. Até chegar no final, né? Vamos lá de novo. Modificar, colocar pontos, tá 2,5 ainda. Vamos colocar mais alguns aqui. Mais alguns e vamos arrastando. Deixa eu colocar mais aqui, senão a gente vai ficar com muito pontos para colocar, né? Aqui eu vou tirar alguns para não ficar tão marcado. Opa, esse aqui não deixou tirar. Deixa aí, vamos ver o que vai dar. Vou mover, né, esse aqui para cá, depois eu ajeito esse finalzinho aqui. Deixa eu puxar esse. Vou puxar mais alguns aqui que eu tinha feito para cá. Vou mover aqui para cá. Observa que eu fui criando pontos e agora eu tô movendo eles para a face lá para ficar alinhado, né? Vamos ver se eu já puxei todos. Não, ainda tem mais dois aqui. Vou mover esse aqui para cá. Mover. Será que esse já é o último dos que eu criei? Vamos ver, acho que sim. O resto tá tudo lá, né? Agora eu preciso só dar uma ajeitada aqui. Vamos ver se eu consigo mover. Se ele não deixar, vamos ver se ele veio. Veio.
Tá bom. Eu tipo estiquei aqui a curva um pouquinho, né? Então, olha só, posso até colocar esse aqui como 2,5. Vamos ver se ele vai aceitar. 2,5. Porque daí fica 2,5 aqui e aí dá um ponto aqui de 3, ó. A gente vem aqui, ó, e coloca um ponto aqui de 3, ó. 3 aqui, ó. 3. Aí, isso. Aí marcou. Deixa eu ver se esse ficou 2,5. Esse aqui ficou, vamos botar aqui, 2,5. Isso, muito bem. Então, olha só. Conseguimos finalizar o nosso terreno, nós vamos vir aqui e concluir superfície. Modelamos o nosso terreno. Posso colocar um estilo visual aqui, tipo realista, né? Que vai mostrar aí a nossa modelagem, né? Se eu quiser agora, né, que eu já modelei, eu posso até pegar o DWG e omitir, tá? Ou então eu posso dar digitar HH aqui, que ele dá uma sumida, ó. Digitei o HH, ele ocultou temporário, né? Com o HR, eu volto o DWG, tá? Vamos digitar novamente aqui, vou selecionar e dar um HH para ele sumir, para a gente poder fazer algumas alterações não, algumas discussões aqui. Observa, eu posso dar uma olhada nesse terreno a partir de um corte também, né? A gente viu o 3D aqui, mas vamos ver um corte desse terreno? Então, eu posso vir aqui, selecionar a ferramenta corte e clicar aqui no início e no fim e vir aqui, ó, embaixo, no navegador de projeto, onde está o corte. Deixa eu só ver para que lado que ele está olhando. Ele está olhando para lá, tá? E clicar aqui 2 vezes em corte 1 e vir aqui dar uma olhada no corte, ó. Eu posso ir olhando, posso colocar no estilo visual realista, né? A grama é só lá em cima mesmo, né? O terreno eu vejo como terra, tá? Uma coisa interessante se falar sobre corte é o seguinte, vou voltar aqui para o terreno, para a vista terreno. Quando eu seleciono o corte aqui, observa que ele tem esse tracejado aqui, tá? Em topografia, normalmente a gente faz uma seção, né, e não um corte. Isso significa que a gente representa só os elementos cortados. O que isso quer dizer na prática aqui? Se eu esticar esse tracejado para cá, eu estou vendo tudo que está para cá, tá? Isso aqui mostra a área de visão do corte. Então, eu venho aqui no corte e olha lá, eu vejo elementos em altura lá, tá vendo? Só que na área de tipografia, a gente não costuma fazer corte, né? Ou seja, assim, corte no sentido literal do conceito, né? Que seria ver os elementos cortados e mais o elemento em vistas. Na topografia, a gente faz seção, então o nosso foco é com um elemento cortado. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou reduzir isso aqui bastante, ó. Vou deixar bem pertinho. Por quê? Porque daí eu garanto que aqui no corte eu realmente só estou vendo os elementos cortados, né? Então eu estou vendo o meu terreno aqui, né? Ele começa alto e vai descendo aqui até o final. O que mais que a gente pode mostrar aqui nessa visualização? Na vista terreno, de volta, a gente pode tentar agora colocar uma plataforma de construção para começar a fazer uns raciocínios. Ó, vamos dizer que você escolheu hoje, lembra que essa aqui é a curva 0, né? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, né? Aqui é 6, aqui é 7. O terreno está aqui. Eu posso dizer que essa curva 5 aqui, ó, ela ocupa um espaço central aqui do terreno, né? A curva 5 e a curva 4, tá? Então, a gente poderia tentar fazer uma implantação do nosso projeto justamente naquela curva 4, lembra lá na vista leste? Vamos voltar lá na vista leste. Lembra que a gente tinha justamente deixado a plataforma aqui em 4 metros? Vamos tentar fazer uma implantação aqui? Como é que seria isso? Ó, vamos lá para a vista terreno. E aí eu vou usar da minha aba aqui, massa e terreno, a ferramenta, né, que fica aqui no painel modelar terreno, a ferramenta plataforma de construção. Cliquei nela, eu vou pegar uma ferramenta de desenhar aqui como um retângulo, tá? Se eu observar aqui do lado, ó, o nível que ela tá, aliás, eu deixei aqui no nível 95. Eu não quero ela no nível 95, eu vou clicar aqui e vou alterar para o nível plataforma, tá? Sem nenhum deslocamento. Peguei a ferramenta retângulo e vou desenhar aqui um retângulo qualquer aqui no meio, tá? Só para a gente perceber a ferramenta. Observa que ele desenha uma figura com uma linha rosa, ó, tá vendo? Desenhei um retângulo aqui qualquer, vou finalizar a ferramenta, vou fechar a ferramenta.
e vou clicar fora. Ele fez alguma coisa aqui que eu vou lá no 3D para olhar. Eu vou lá no 3D para ver o que ele fez. Observe o que ele fez. Ele criou aqui, ó, uma espécie de laje na altura de quem? Na altura do nível que eu defini, o nível plataforma. Deixa eu voltar aqui na leste para você ver, ó. Lá na vista leste, ele criou nesse nível aqui, tá? O corte vai me ajudar a ver, ó. Deixa eu pôr aqui no corte. Olha lá, ó. Ele criou uma espécie de laje justamente no nível plataforma que eu tinha pedido. Só que na hora que ele fez essa criação da plataforma, ele ao mesmo tempo corta o terreno e aterra o terreno. Tá? Então, essa ferramenta aqui, após o terreno modelado, né, a ferramenta plataforma de construção, me ajuda a fazer alguns estudos de implantação. Né? Imagina que eu estou pensando em fazer alguma edificação mais ou menos com essa área aqui. Então, eu poderia, né, ir explorando, né, eu sei que aqui é a frente do terreno, como que ficaria esse acesso, né, à edificação, né, observando aqui que eu tenho um corte aqui no meu terreno, né? Aliás, a frente é lá, onde está aquela curva. Então, eu tenho um corte bom aqui, né? Agora, o que seria, por exemplo, se eu por exemplo, né, fosse implantar a minha edificação, ao invés da no nível plataforma, uns 2 metros acima, ó. Se eu colocar 2 aqui de altura de deslocamento a partir da plataforma, a plataforma estava no 4, né? No nível 4 metros. Mais 2 vai para o 6. Então, eu vou aplicar, ela vai subir, ó lá. Mudaria, né, completamente a maneira, né, de eu acessar aqui a minha edificação. Só que eu teria também um grande aterro aqui desse lado, né? Por outro lado, se eu resolvesse, né, com ela selecionada aqui, implantar -3, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, -3 seria o quê? Do 0, -3 para baixo. Não, exagerei, né? Vamos colocar aqui 1 de altura. Aliás, isso aqui tudo é acima da plataforma. Eu vou colocar -3 mesmo, porque se a plataforma está no 4, então -3 seria, na verdade, -4, -3, -2. Seria lá no -1, se não estiver enganado, ó. Ou no 0, ó. Ah lá. Ela vai fazer uma construção enterrada, né? Nessa parte. Vamos ver aqui no corte, ó lá, ó. Ela ficou exatamente 1 acima do 0, ó, 1 metro acima do 0, tá? Então, com essa ferramenta, é possível fazer várias explorações, né, de ocupação, né, que você vai fazer no seu lote. Enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço, até a próxima modelagem.